Sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo, mistérios da filosofia, mitologia, religiões, maçonaria. E hoje comentaremos sobre uma questão um pouco delicada. Algumas pessoas acusam a maçonaria de ser uma instituição racista, preconceituosa. Será que isso é verdade? Será que é uma lenda urbana, uma fake? Vamos aqui analisar as possibilidades de interpretação dessa questão. O primeiro argumento que pode levar algumas pessoas a acharem não, a maçonaria realmente ela é meio racista, meio preconceituosa, porque ela é fruto ali do poder da Europa, do eurocentrismo, do século XVIII, do iluminismo, e até hoje, fundamentalmente, essa questão, digamos, geopolítica se reflete no âmbito da chamada regularidade maçônica, porque todas as lojas, são aqueles grupos de maçons das cidades, têm que ser jurisdicionados à grande loja unida da Inglaterra. Porém, o que temos que lembrar é que a maçonaria, na questão administrativa, de gestão, de reconhecimento, realmente ela tem esse traço um pouco europeu aí, mas na questão das suas raízes simbólicas, das tradições mais antigas. Isso tudo vem lá dos orientalismos, por exemplo, Oriente Médio, Pérsia, Mesopotâmia, judaísmo antigo, sem falar também na África, no Egito, Alexandria, na Gnose. Então, dizer que por uma mera questão institucional de surgimento ali na Europa, no século XVIII, a maçonaria ela tem esse viés, essa faceta, é um raciocínio muito epidérmico, muito chinfrim mesmo, não faz sentido. Se a gênese histórica diz algo sobre uma entidade atual, podemos com certeza afirmar que a maçonaria é mais africana do que europeia. Às vezes, uma pessoa observa ali um grupo de maçons e nota que existem mais homens de meia idade, caucasianos ou brancos, digamos assim, do que homens de outras etnias. Então, o raciocínio um pouco precipitado já vem logo à mente da pessoa. Não, trata-se de um grupo um pouco racista, um pouco preconceituoso. Mas esta é uma impressão equivocada da realidade dos fatos. São meramente situações, circunstâncias em um ou outro local que levam a essa maioria ou minoria de um grupo ou outro de acordo com suas características, seus fenótipos, digamos assim. Se você for até uma loja na Suécia, notará que a maioria, provavelmente, ali dos integrantes será de pessoas mais loiras, clarinhas, de olhos azuis ou verdes. Se você conhecer uma turma ali da Índia, a situação já vai ser um pouco diferente, da África Central, da Coreia do Sul. Então, cada grupo tem as suas particularidades, suas características próprias ali, de acordo com a população mais ou menos média que frequenta, que habita aquela região. Eu já ouvi também algumas pessoas muito mal informadas afirmando que existe uma regra, uma norma ali na maçonaria que uma pessoa de tal grupo, de tal comunidade não é bem-vinda ou não pode ser convidada para frequentar os trabalhos. Mas isso é uma tremenda de uma inverdade. Nunca existiu, não existe e não existirá nenhum tipo de regulamento, norma que impeça a admissão de qualquer pessoa na maçonaria devido a uma questão da sua etnia, da sua origem geográfica, política, institucional. Nesse momento, peço a todos que, independente da sua condição ideológica, política ou geográfica, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, porque aí todos os vídeos, independente da sua cor, da sua bandeira, da sua ideologia, vão chegar rapidinho até você. Muito obrigado! Algumas entidades
e algumas pessoas dizem que a maçonaria defende certos privilégios de algumas castas ou categorias, de pessoas que detêm o poder, o controle do establishment atual, querem se preservar ali, trabalham ali nos labirintos, nas catacumbas para manter o poder de alguma forma, de algum grupo. Mas isso não faz muito sentido se a gente analisar o papel histórico da ordem maçônica ao longo, pelo menos, desses 300 anos. Sabemos que os maçons estiveram envolvidos em muitos movimentos revolucionários que visavam remover do poder aqueles monarcas absolutistas e, dessa forma, possibilitar às pessoas comuns, nós, que detivéssemos um pouco de voz ativa, uma participação maior. Então, muito pelo contrário, ao invés de privilegiar esses componentes de poder, de supremacia ali nas nações, nos povos, a maçonaria sempre trabalhou para dar aquela guinada, aquela virada, digamos, democrática, liberal, progressista, batalhando pela preservação e valorização dos chamados hoje direitos humanos, da dignidade das pessoas, das minorias, pela condição de vida sempre justa e perfeita entre as colunas das civilizações, jamais concebendo qualquer tipo de diferenciação dos seres humanos por questões, digamos, genéticas, biológicas, fenotípicas ou algo do tipo. Em relação àquela questão da escravatura aqui nas Américas, principalmente dos escravos vindo da África, existe também um ponto a ser destacado. Os maçons sempre pautaram sua luta pelo fim da escravidão, seja ela de qual natureza for, em qual nível, em que época ou em que nação. Não se admite, pelos princípios, pelos valores maçônicos, que exista uma escravidão de um ser humano em relação a outro. Seja uma escravidão ideológica, política ou religiosa, seja uma escravidão realmente efetiva, na vida prática ali, de tratar uma pessoa humana como objeto. Isso é inadmissível. O próprio lema maior da maçonaria, aquelas 3 palavras que foram muito divulgadas no segundo momento da Revolução Francesa, a questão da igualdade, liberdade e fraternidade, é uma realidade tangível para todos os maçons do universo. Em outras palavras, a maçonaria sempre luta e lutará pela igualdade entre os seres humanos, a liberdade, notadamente liberdade de pensamento, liberdade de atuação no meio sócio, político, econômico. Não existe aquela possibilidade, não, você é dessa etnia ou desse grupo, você não pode concorrer às eleições, você não pode montar um negócio, como faziam com os judeus durante muitos séculos ou milênios, e que todos se tornem mais fraternos entre si. Nesse contexto, nessa análise, obviamente não há espaço para qualquer tipo de discriminação, de preconceito. Todos são iguais, livres e irmãos fraternos como seres humanos. A maçonaria é uma escola de princípios, de valores. Essa ordem trabalha com mitos, com ritos, com arquétipos, e todos esses elementos, obviamente, não são revestidos de qualquer viés racial, étnico ou de qualquer natureza geopolítica, geográfica, comunitária. Isso é absolutamente irrelevante, não interessa. Os princípios, os afetos ali que são trabalhados são neutros. Quando você fala em virtudes, em força, beleza, sabedoria, não interessa se é um homem, se é uma mulher, se é um idoso, um jovem, um marciano, um bode, seja o que for ali. Esse componente, ele age por si. Por isso, esse tipo de preocupação, que às vezes pode inquietar um ou outro, parece que foi criado por pessoas externas, completamente alienígenas à verdadeira essência da maçonaria. Às vezes por uma ignorância gratuita, às vezes por má fé, vai saber, que querem conspirar contra essa ordem ancestral. Mas de qualquer modo, é uma questão que já está devidamente superada e compreendida agora no século XXI, e não devia incomodar mais ninguém, seja um legítimo iniciado,
um simpatizante ou um estudioso dessa arte ancestral e sagrada, que é, acima de tudo, humanitária, igualitária e que sempre defendeu e defenderá, acima de tudo, a dignidade humana em seu mais alto grau. Mas a sua opinião é muito importante aqui para nós no canal. Peço que você opine aqui sobre essa situação toda. Isso vai melhorar muito esse nosso debate e também vai enriquecer esse tema que é extremamente relevante para todos nós. Se inscreva no canal, ative o sininho e até os nossos próximos trabalhos. Muito obrigado, grande abraço.